Bom dia, irmãos. Sempre é bom estarmos juntos neste lugar, um lugar consagrado tão somente para o Senhor nosso Deus adorar. E é bom estarmos na presença do Senhor nosso Deus, conforme cantou o nosso irmão Isaías. Eu gostaria de iniciar indicando 3 passagens bíblicas para a nossa leitura. E eu gostaria que você, se puder, sublinhasse na sua Bíblia essas 3 passagens bíblicas. A primeira está no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, versículo 1. A segunda passagem está no livro de Efésios, ou Carta aos Efésios, no capítulo 1, dos versículos 3 a 6, e a terceira passagem está em 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 e 10. Isaías 43, 1, Efésios 1, 3 a 6, 1 Pedro 2, 9 e 10. Logo após a leitura destas 3 passagens bíblicas, nós vamos ouvir uma música. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção, porque tudo está interligado. As passagens bíblicas, o tema da mensagem e o tema da música que vamos ouvir. Isaías 43, 1. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te salvei, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Efésios capítulo 1, versículos 3 a 6. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para si mesmo, segundo a boa determinação de sua vontade, para sermos filhos adotivos por meio de Jesus Cristo, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. 1 Pedro 2, 9 e 10. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antigamente não erais povo, agora sois povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, agora recebestes misericórdia. Os escolhidos de Deus.
frase: eu sou o escolhido de Deus em Cristo Jesus. As mulheres, eu sou escolhida de Deus em Cristo Jesus. Faremos isso em uma só voz, tá? Eu sou escolhido de Deus em Cristo Jesus. Na carta aos Efésios, este capítulo 1, dos versículos 3 a 6, nos é revelado uma verdade pela qual devemos pautar a nossa vida desde o dia que recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Então eu estou dizendo que desde aquele instante, quando fomos convencidos pelo Espírito Santo, porque é Ele que nos convence da nossa condição de pecadores perdidos e nos convence de que Jesus Cristo, Filho amado de Deus, é o nosso único Salvador e que devemos depositar toda a nossa esperança, que é a certeza da vida eterna, na pessoa dele, aceitando o sacrifício dele por graça e por amor a nós. Devemos viver por esta verdade. Qual é a verdade, pastor? Você e eu fomos escolhidos em Cristo Jesus desde a fundação do mundo. Eu gosto quando leio qualquer outra passagem bíblica que me aponta, me lembra que eu sou o escolhido de Deus em Cristo Jesus. Isso quer dizer que desde o início da fundação, toda aquela criada em imagem e semelhança de Deus, Deus quis que todos fossem salvos. E por isso Jesus Cristo é exatamente o plano perfeito de Deus para a salvação dos pecadores perdidos. Mas em aceitando a pessoa de Jesus como Salvador, deixa de serem perdidos e passam a ser pecadores redimidos, regenerados, salvos, garantidos a eles a vida eterna por Cristo Jesus. Isso significa dizer para todos nós que esses 4 versículos de Efésios 1, 3 a 6, Deus nos criou com propósito, nos deu importância, nos deu valor e nos escolheu para, com Ele, participarmos do plano de salvação do pecador perdido. Aqui também é importante pararmos um pouquinho e refletirmos que se Deus tem um propósito para cada um de nós, Ele também quer nos usar para, com Ele, colocarmos ou darmos processo ainda mais ao seu projeto de salvação dos pecadores ainda perdidos. Por quê? Porque Deus quer fazer de mim, de cada um de nós, seus filhos em Cristo Jesus, regenerados, perdoados, redimidos e salvos, selados pelo Espírito Santo, para levarmos as boas novas de salvação pela graça dele na pessoa do Filho, para que muitos e muitos conheçam a Jesus e abrem o coração e convidam para entrar e fazer morada. Logo, não é por acaso que eu e você, meu irmão, minha irmã, estamos aqui. Temos uma missão para cumprir como escolhidos de Deus. Nós somos um povo separado, sacerdócio real, nação santa, com a missão de proclamar Jesus Cristo, a maravilhosa graça de Deus, que conhecemos na pessoa de Jesus. Também significa dizer que fomos eleitos ou escolhidos não só para a salvação, mas para alumiar, para refletir através de nós a pessoa de Jesus, que é a luz do mundo. Ele mesmo disse: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da
quer dizer que somos representantes eleitos de Deus, onde quer que estivermos, para marcarmos a presença divina neste mundo. Como é que as pessoas vão saber que Deus se faz presente no mundo? Vão saber através de nós, pela nossa vida, pelo nosso testemunho, pelas nossas palavras, pelas nossas ações, por aquilo que tivermos oportunidade de compartilhar com todas as pessoas sobre quem Deus é, quem é Jesus, quem somos nós, depois do encontro pessoal com Jesus. Meu irmão, minha irmã, acredite, você é um escolhido, uma escolhida, é amado, amada, é separado e separada para participar do projeto de Deus em Cristo Jesus para a salvação dos pecadores ainda perdidos. Então o convite que faço é o seguinte: viva a nova vida em Cristo como uma, separado, separada, escolhido, escolhida por Deus. E ser escolhido, escolhida por Deus, separado ou separada por Deus, não é alcançar a perfeição, mas uma entrega diária a Deus, nos deixando ser nas mãos dele instrumentos que ele usa para que o plano perfeito dele de salvação do pecador ainda perdido faça sentido na vida dos outros, e eles possam assim entender, como nós já entendemos, que Jesus Cristo é a única esperança. Significa ainda que a sua nova vida, seguindo essa missão, compartilha a luz que brilha em você. Então nós temos em nós uma luz que brilha, que reflete para os outros quem é aquele que vive em nós, Jesus. Então sejamos para os outros voz de esperança, anunciando que Jesus Cristo é a única esperança. É bom sabermos disso, que nós somos nas mãos de Deus um instrumento de esperança, ou então de despertar a esperança, para que as pessoas vejam em nós Jesus Cristo, que é a única esperança. Aí eu estava pensando e compartilho com os irmãos 3 possíveis perguntas dos escolhidos de Deus. Eu imagino que a primeira seria: por que eu fui escolhido? Eu acredito que deva ser uma curiosidade natural das pessoas. Por que eu fui escolhido? Como eu não quis dar uma resposta minha, eu fui buscar na palavra de Deus respostas para esta pergunta primeira: por que eu fui escolhido? E eu encontrei no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, na carta aos Romanos, capítulo 5, versículo 8, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 4 e versículo 5, em 1 João, capítulo 4, versículo 16, e vamos ver isso juntos nesta manhã. Então, a primeira resposta minha para a pergunta: por que eu fui escolhido? Deus ama você. Deus me ama você, por isso nos escolheu em Cristo Jesus. O que está escrito lá em João 3,16 é o textual da Bíblia. Nós o temos de memória, eu tenho, né? Acredito que todos tenham, e eu vou convidar a todos, mas já projetou ali o irmão Arthur, vamos ler juntos o que está na Almeida 21, a versão bíblica da Almeida 21. Juntos. Porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito interessante a mensagem deste versículo, que é o textual da Bíblia, no Evangelho de João, capítulo 3, 16. Deus
pessoas, aqui voltada para esse mundo, mas as pessoas do mundo criadas à imagem e semelhança dele. E por causa da desobediência lá do Éden, lá no Gênesis está isso, a decisão ou a escolha de Eva e Adão desobedecendo a ordem do Criador, então pela desobediência o pecado veio e tornou-se experiência na vida do ser criado em imagem e semelhança de Deus, por isso afastou-se do Criador. Antes da desobediência, a cada dia, no virar do dia, no findar do dia, o casal recebia a presença do Criador. Depois disso, se afastou envergonhado por causa da presença do pecado neles. Tanto é que Deus, lá no Gênesis está escrito, né? Deus chamava Adão, e até que enfim Adão chegou e se apresentou. Ele havia se escondido, estava envergonhado, porque teve a consciência de que havia desobedecido o Criador. Mas Deus, por amor à sua criatura, planejou algo para que o pecador não ficasse naquela condição totalmente, para sempre, eternamente separado do Criador. Isso está claro no versículo 15 do capítulo 3 de Gênesis. Por isso está ali: enviou o seu Filho, deu o seu Filho único, para que todo aquele que nele crê. Está vendo como nós fomos eleitos desde a fundação, escolhidos desde a fundação do mundo, em Cristo Jesus? Então fomos escolhidos para crermos no plano perfeito de Deus, que é a pessoa do Filho Jesus Cristo, que veio a este mundo para se deixar sacrificar por amor a nós, em obediência ao Pai, participando do projeto de Deus Pai, para a salvação de todo pecador. Não pereça, ou seja, não morra na condição plena e eterna de separados de Deus, mas tem o que? A vida eterna. Vamos para Romanos 5, capítulo 5, versículo 8. Vamos ler juntos, irmãos, esse texto. Mas Deus prova o seu amor para conosco ao ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Aqui eu vou, não é acrescentar, mas esclarecer, é uma indicação ainda pecadores perdidos, porque em Jesus Cristo somos pecadores redimidos e salvos, perdoados. Vê então que eu disse que Deus nos ama, por isso nos escolheu. A primeira pergunta: por que eu fui escolhido? Deus ama você, Deus ama a mim, Deus ama todos nós que fomos criados em imagem e semelhança dele, mas a desobediência dos nossos pais nos separaram de Deus. Mas em Cristo Jesus podemos ter um reencontro, e é por isso que quando aceitamos a Jesus como Salvador, temos um reencontro com o nosso Criador e passamos a viver novamente na relação de comunhão com Ele. Então ali está: Deus prova o seu amor. Então prova de que maneira? Jesus Cristo, conforme lemos no versículo 16 de João 3, morreu por nós. Então Ele deu Jesus Cristo para morrer por nós em nosso lugar. E aí, aceitando esse plano, aceitando Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, nós deixamos a condição de pecadores perdidos e passamos a nova condição de pecadores redimidos, salvos por Deus em Cristo Jesus. Efésios capítulo 2, versículos 4 e 5. Juntos. Mas Deus, que é rico em misericórdia, pelo imenso amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossos pecados, deu-nos vida juntamente com Cristo,
pela graça sois salvos. Também gosto de lembrar sempre, tudo por causa de Cristo, o Filho unigênito de Deus. E por isso, quando nós reconhecemos a pessoa de Jesus como nosso Salvador, aceitamos o sacrifício dele por nós e em nosso lugar, Deus não tem como nos receber, nos redimir, nos salvar por graça, exatamente por causa de Jesus. Agora 1 João 4,16. Juntos. E conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Deus é amor, quem permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Vejam, irmãos, a beleza também desta mensagem, palavra de Deus para o nosso coração, para a nossa vida. Podemos e devemos viver pela verdade que acabamos de ler. Conhecemos o amor que Deus tem por nós e cremos nesse amor. Jesus Cristo é a manifestação viva do amor de Deus por nós. Deus, por amor a nós e também por graça e misericórdia, o enviou, e ele se deixou sacrificar também por amor a nós, participando diretamente do projeto de Deus para a nossa salvação. E assim devemos compartilhar esse amor com todos, com o nosso familiar querido que amamos, com o nosso vizinho, com o nosso parente, com o nosso colega de escola, com o nosso colega de trabalho, com as pessoas que ainda não perceberam que sem Jesus elas estão perdidas. Aliás, tem um cântico que tem uma frase, me lembrei agora: sem Jesus não dá. Não dá para viver sem Jesus, nem nesta vida, nem na vida eterna. Porque para chegarmos à vida eterna com Jesus, precisamos viver esta vida terrena também com Jesus. Por quê, pastor? Porque Ele é o caminho que nos leva à vida eterna. E as pessoas precisam saber disso. Precisam saber disso por mim, através de mim, por todos nós e pela Igreja de Jesus Cristo, que reúne todos aqueles que já foram salvos por Jesus. E ainda respondendo esta primeira pergunta, nós vamos para Romanos 8, 38 e 39 e ainda voltando a 1 João 4, dos versículos 9 a 11, e vou parar aqui e continuo essa mensagem logo mais, mas antes de terminar eu quero passar para os irmãos um gráfico, que logo mais eu vou explicar esse gráfico. Por que eu fui escolhido? Já vimos respostas da palavra de Deus. Deus ama você. Por que eu fui escolhido? Você é especial e importante para Deus. Romanos 8, 38 e 39. Pois tenho certeza de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem autoridades celestiais, nem coisas do presente, nem do futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus. Atenção agora, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Perceberam a verdade ali, irmãos? Todos nós que reconhecemos a pessoa de Jesus como nosso Salvador e aceitamos o sacrifício dele na cruz por nós em nosso lugar, nada nos separa mais desse amor de Deus. Tudo continua sendo por causa de Jesus. Se nós o reconhecemos, então esse amor de Deus continua fluindo em nós. Deus nos ama em Cristo Jesus, nosso Senhor. 1 João 4, 9 a 11. Convido os irmãos a lerem também comigo esta passagem.
O amor de Deus para conosco manifestou-se no fato de Deus ter enviado seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Perceberam, irmãos? Jesus foi enviado, o Filho de Deus, para que por meio dele tivéssemos vida. E enquanto nesta vida existimos, vivamos por meio dele. Versículo 10. Juntos. Nisto está o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. E o último versículo: amados, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar uns aos outros. Você é especial e importante para Deus. Nós somos especiais e importantes para Deus. Não à toa Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Eu imagino, para entender melhor e para fixar a mente dos irmãos, Deus, depois de criar tudo, olhou para tudo e toda a criação e não viu em tudo que havia criado uma oportunidade de um relacionamento consciente, de tal maneira que ele pudesse falar e receber de volta num diálogo a fala da criação, ou da criação. Então ele decidiu criar a todos nós a sua imagem e semelhança. Então Deus nos criou para termos um relacionamento com Ele, para com Ele conversar, para com Ele estar, viver em comunhão. Graças a Deus por isso. Somos escolhidos de Deus em Cristo Jesus para a vida eterna viver após esta vida temporal que é na terra. Obrigado, Senhor, pelo teu amor para conosco. Obrigado por Jesus Cristo, o nosso Salvador. Em nome dele oramos. Amém. Por favor, projeta o gráfico aí, só para os irmãos terem uma noção. Eu vou explicar melhor, que vai continuar. Temos mais duas perguntas. O gráfico. Logo mais eu quero explicar para os irmãos a relação triangular dos escolhidos de Deus. Então eu usei um triângulo, depois virão algumas setas indicando o que significa cada coisa que está ali embaixo. Então, nós, escolhidos de Deus, vivemos uma relação que eu chamo triangular. Deus em cima, em primeiro lugar, depois nós, os escolhidos, e os ainda perdidos. Então há um relacionamento triangular dessas três pessoas, nas três condições. Uma delas é Deus, o Deus eterno, Criador dos céus e da terra, nosso Criador, nosso Deus e Pai. Os escolhidos somos nós, salvos por Jesus, e os ainda perdidos, aqueles que precisam ainda olhar para a cruz, ver nela Jesus, o Filho amado de Deus, o Salvador delas. E nós somos os agentes que vamos comunicar e divulgar esta verdade para a salvação dos pecadores ainda perdidos. Que Deus nos abençoe. Amém.